de inimigos. Então, olha o ciclo: pecado, depois do pecado vem opressão. Deus permite que os inimigos invadam. Deus permite que Israel seja subjugada por outras nações. Aí vem o arrependimento. O povo se arrepende do pecado, clama a Deus. Quando clama a Deus, vem o livramento. Deus envia alguém, um juiz, um libertador, e aí o povo torna a pecar. Quando o povo torna a pecar, Deus permite de novo que o povo seja oprimido. E eles ficam nesse ciclo vicioso. Esse é o período do juízo. Fica um ciclo vicioso, fica um ciclo de decadência. Peca, Deus pune, se arrepende, Deus dá livramento, torna a pecar. Aí quando peca, Deus permite de novo, eles tornam a se arrepender, Deus envia livramento. Quando Deus livra, está no bem bom, volta. Não sei se você conhece alguém assim, volta a pecar. E assim eles ficam nesse ciclo vicioso. O período dos juízes, se a gente fizer um paralelo com o período de Josué, no período de Josué houve vitória, no período dos juízes houve muita derrota. Período de Josué, liberdade. Período dos juízes, escravidão. Período de Josué tinha fé. Período dos juízes tem descrença. O período de Josué tem progresso. O período dos juízes tem declínio. O período de Josué tem obediência. O período dos juízes tem desobediência. O período de Josué tem visão celestial. O período dos juízes tem ênfase no mundo. De Josué tem tristeza, alegria, juízes têm tristeza. Com Josué tem força, com o juiz tem fraqueza. Olha só, se você for vendo aqui, Israel cai no período sombrio. E o período dos juízes, a Bíblia diz que vai levar 300 anos, sendo oprimido, pecando, virando as costas para Deus, e Deus permitindo que eles fossem subjugados. Durante esse período, alguns inimigos invadem a terra, alguns inimigos oprimem Israel. Entre esses inimigos, a Bíblia narra aqui no capítulo 6 que um inimigo, um povo, vai invadir essa terra. Um povo chamado de Midianita. Os Midianitas eram um povo nômade que habitava a região do sul da Canaã. Eles eram saqueadores. Eles cruzavam o deserto, e você vê isso naquela caravana que veio de José. A Bíblia diz que uma caravana de Midianitas passavam pelo lugar. Eles compram José e vendem José, porque os midianitas eles não tinham paradeiro. Eles viviam para lá e para cá, passando pelos lugares, saqueando, roubando, e viviam assim. A Bíblia diz que esse povo aqui invade depois da morte de uma juíza chamada Débora. Eles vão arruinar a cidade de Israel. Eles vão devastar a cidade de Israel, o país de Israel, perdão. A Bíblia narra que Israel passa 7 anos sendo perseguido, oprimido, explorado por esse povo. E esse povo, eles têm uma estratégia. Qual é a estratégia dos midianitas? A Bíblia diz que eles aguardavam, e quando chegava a época da colheita, eles invadiam. E a situação era tão triste que a Bíblia diz que eles vinham como gafanhotos. Eram exércitos que enchiam a terra, eram exércitos poderosos que vinham na época da colheita, e antes do povo colher, eles saqueavam tudo que a terra produzia. Eles deixavam o povo sem alimento, eles deixavam o povo sem agricultura, eles deixavam o povo sem ter o que comer. Aí a Bíblia vai narrando a decadência do povo, e chega a dizer que o povo, com medo dos midianitas, foram se abrigar nos montes, em cavernas. O povo cava buraco para esconder aquilo que consegue colher. O povo cava buraco para se esconder quando os vê midianitas. O povo vive debaixo de opressão, debaixo de miséria. O povo vive debaixo de humilhação, debaixo de perda. A Bíblia diz que eles perdem a esperança. Por quê? Porque a multidão dos midianitas não deixavam nada para eles ter esperança. Olha o que diz o texto. Eles vinham numa caravana de multidões e se acampavam. Eles não apenas passavam, mas na época da colheita, os midianitas iam para Israel e se acampavam lá. Ficavam lá comendo às custas de quem plantou. Eu estou tentando te passar mais ou menos o cenário, mais ou menos como que eles viviam. O versículo 6 diz que eles empobreceram muito. Todos os recursos de Israel foram consumidos. O povo perdeu tudo. O povo perdeu terra. O povo perdeu alimento. O povo perdeu segurança. O povo perdeu estabilidade. O povo perdeu dignidade.
Aí o versículo 6 diz algo interessante. Eles clamaram ao Senhor. A situação pode estar do jeito que está, pode estar tudo dando errado, pode estar tudo de cabeça para baixo. Você pode estar olhando para os lados e não ver esperança, mas quando alguém se põe na posição e clama a Deus, o céu se abre. Deus abre mar, Deus passa por cima, ou Deus faz você caminhar por cima das águas. Mas quando alguém clama, Deus responde. Sabe como chama a atenção? Eles estão passando tudo de ruim, é claro que a culpa é deles. Eles estão no período de aflição, no período de perseguição, no período de luta, no período de tribulação. Está olhando para o lado, não está vendo esperança. Está olhando para o outro, não está vendo esperança. Olha ao redor, não tem nada de bom. Está tudo dando errado. Tem tudo para reclamar. Mas em vez de murmurar, o povo levanta a voz para o céu e começa a clamar. Eu lembrei de Deus falando para Jeremias. Jeremias está preso. A Bíblia diz que ele vai no pátio da prisão e Deus brada no céu e diz: Jeremias, está preso, meu filho, mas não murmura não. Sabe o que você faz? Clama a mim e respondes. E anunciar-te-ei coisas grandes e firmes, das quais ainda não sabes. Sabe o que eu refleti isso aqui? Deus não ouve quem reclama, Deus ouve quem clama. Deus não ouve quem murmura, Deus ouve quem ora. Deus não ouve quem se levanta para reclamar, Deus ouve quem se ajoelha para orar. Eu lembrei desse povo aqui ainda lá no Egito. Gênesis 41, 55. A Bíblia diz que eles estavam com uma fome terrível. E diz a Bíblia que eles foram ao faraó. E o texto diz que o povo clamou a faraó por comida. Teve comida? Teve. Mas o trabalho aumentou. Teve comida? Teve. Mas continuaram escravos. Agora quando Deus chega para Moisés e chama Moisés, Êxodo 2, diz o próprio Deus fala para Moisés: o clamor do meu povo subiu até mim. Aleluia! Quando você clama a Deus, nos entra com providência. Clamar a faraó não vai livrar da escravidão. Procurar apenas ajuda humana não vai te tirar da onde só Deus pode te tirar. Mas quando eles clamam a Deus, Deus vai dar comida, vai dar alimento, vai cair pão do céu, vai reclamar, vai ter carne do céu, a pedra vai virar bebedouro, tem coluna de fogo de noite, tem coluna de dia, de nuvem, a roupa não gasta, o sapato não gasta, o povo reclama, Deus vai mandar codornize, Deus vai fazer alguma coisa, o mar vai abrir, mas Deus vai te tirar da opressão, porque você clamou a Deus. É por isso que Davi diz: clama a mim no dia da angústia e eu te livrarei e tu me glorificarás. O povo clama, Deus olha para a terra e Deus escolhe alguém para livrar o povo. Do versículo 8 ao 10 diz que primeiro Deus envia um profeta. Isso aqui mexeu comigo, porque é tempo de apostasia, é tempo de perdidão, é tempo que o povo não quer saber de Deus, é tempo que cada um está fazendo o que quer. Vê se você se encaixa nesse cenário. Olha para fora e você vai ver. É tempo que ninguém quer saber de Deus, é tempo que ninguém está acreditando mais no que Deus está dizendo. E quando eu digo ninguém, eu estou generalizando, sabe por quê? Porque quando eu olho para dentro eu vejo um povo que acredita, um povo que tem fé, e é por isso que você está aqui dentro. Aí sabe o que mexe comigo? No período em que está tudo perdido, ainda tem profeta, ainda tem gente para Deus usar, ainda tem gente aqui nessa igreja que Deus quer usar lá fora no mundo, ainda tem profeta. Mas sabe o que legal? Quando Deus olha para a terra, e de repente sou eu, ser você, ia procurar nos melhores lugares. De repente, se fosse um ser humano, ia procurar nos palácios. É para livrar da pobreza. Então deixa eu procurar alguém que tem riqueza. Deixa eu procurar alguém que tem condição social, que tem status. Mas Deus olha para a terra e a Bíblia diz que dentro de um lagar, aonde tem alguém malhando trigo, chega um representante legal de Deus. Dentro do lagar vai chegar um ser celestial, vai chegar um mensageiro de Deus. Para onde está um homem chamado Gideão? Isso mexe comigo, porque enquanto tem gente correndo para a caverna, enquanto tem gente se escondendo em buraco, enquanto tem gente escondida em monte, enquanto tem gente escondida dentro de caverna, tem alguém que continua trabalhando, tem alguém que está dentro de uma lagar
malhando o trigo. Tem alguém que está colocando a mão na massa. Tem alguém que está, não sei se você está entendendo. Tem alguém que está produzindo para o reino. Tem alguém que está glorificando. Tem alguém que ainda está glorificando no meio da luta. Ainda está glorificando no meio da prova. Tem gente que ainda está adorando, está suando. Eu não sei a luta que você está dentro de casa, mas tem alguém que ainda está adorando. Tem alguém que ainda está acreditando. Tem alguém que ainda está produzindo para o reino. Deus não procura quem está de braço cruzado. Deus procura quem se dispõe para malhar, para trabalhar, para produzir, para malhar. Tem que seja no lagar. Mas se Deus te chamou, meu filho, descruza a manga, levanta do pó e vai trabalhar, porque Deus te chamou para uma grande obra. Eu sei que você já ouviu isso, mas Gideão está no lagar. Lagar não é lugar de malhar trigo. Lagar é lugar de pisar uva. Só que, enquanto alguns vão dizer que Gideão estava com medo dos midianitas e por isso ele vai para o lagar, eu olho para a Bíblia e eu vejo que Gideão não estava com medo dos midianitas. Gideão não vai para o lagar por causa dele. A Bíblia diz que foi por causa do trigo, para que os midianitas não roubassem do trigo. Prova disso é que o anjo diz: você é valente. O anjo não chama Gideão de covarde. Gideão está dentro do lagar. Isso aqui se chama estratégia. Meu Deus do céu. Ele pensa que você ainda não pegou porque não teve estratégia. Tem marido que ainda não veio para a igreja porque a esposa ainda não teve estratégia. Tem mãe e pai que não ganhou filho para Jesus porque não teve estratégia. Deus dá uma estratégia para Gideão e ele vai para o lagar. O lagar era um local muitas vezes dentro de rocha. O lagar era um tanque feito de pedra, mas isolado, escondido, às vezes até debaixo da terra, aonde se pisava uva. Gideão pega um molho de trigo e leva para dentro do lagar e começa a malhar o trigo no lagar. O trigo se malha na eira. A eira é o ambiente exposto. A eira é o ar livre. A eira todo mundo vê. Gideão olha para a eira e diz: se os midianitas vier, aqui está fácil de ver. Então não vou malhar trigo na eira. Eu vou para o lagar. Eu vou me esconder, porque eu tenho trigo. Então eu vou para o lagar. Deus te deu alguma coisa para você ter estratégia. Sabe como é que malha trigo? Ou debulha trigo? Coloca-se os trigos amarrados, quando ele já está seco a ponto de para debulhar. Bate-se no trigo até ir soltando. Só que tem um problema: o grão ou a semente do trigo ainda fica preso com as palhas. E aí tem que pegar uma pá, como se fosse um ancinho, que parece um garfo, e jogar para o alto. Quando joga o trigo para o alto, o vento, já que é o ar livre, por isso tinha que ser o ar livre, o vento leva a palha, mas o trigo fica. Palha leva, o vento leva, mas quem é trigo fica. Tem palha que se o vento soprar sai da igreja, mas quem é trigo fica. Tem palha que é levada ao vento, mas quem é trigo está aqui ainda. Tem gente que já saiu porque o vento levou, mas quem está aqui não é levado por vento. Quem está aqui não é levado por moda. Quem está aqui não é levado por céu. Só quem é trigo fica onde Deus mandou ficar. O vento não vai te levar, o vento não vai destruir tua família. Sabe por quê? Porque você ainda tem que frutificar. Aleluia! Aí pensa no trabalho de Gideão, porque para malhar trigo tem que ter vento. Se não tiver vento, não leva palha. Como é que Gideão está malhando trigo em local isolado? A estratégia de Deus às vezes é difícil, irmão. A estratégia de Deus às vezes dói. A estratégia de Deus às vezes está fazendo suar a camisa. A estratégia que Deus te dá aos teus olhos parece pior do que a tua estratégia. Mas se Deus mandou, meu irmão, vai malhar trigo onde Ele mandou. Vai meter a mão no arado onde Ele mandou. Vai trabalhar onde Ele mandou. Aleluia! Vamos lá. Uma coisa que mexe comigo não é apenas o fato de Gideão estar malhando trigo no lagar. Isso aqui mexe com a gente, mas a gente já ouviu muito falar sobre isso. Agora, o que mexeu com a minha alma
Foi uma pergunta que eu fiz para Deus. Como pode? O povo está na miséria. Os midianitas estão saqueando tudo. O povo está na pobreza, na servidão. Os midianitas esperavam o período certo e iam no período exato da colheita. Dentro de tudo isso, como é que Gideão tem trigo para malhar? Olha o versículo 4: destruíram a novidade da terra, não deixaram o mantimento, mas Gideão tem trigo. O inimigo não vai levar o que Deus te deu. Vai ter colheita no tempo de crise, vai ter prosperidade no tempo de luta, vai ter trigo naquele lugar onde você está. O diabo não vai levar o trigo que Deus deu na tua mão. Vai ter prosperidade, vai ter porque Deus te deu. Se Gideão tem trigo, você vai concordar comigo que nenhuma plantação que seja, ela nasce do dia para a noite. Vou até aumentar, pastor. Nenhuma plantação vai nascer se não for semear. Primeiro, para Gideão ter trigo na época da colheita, ele teve que semear. Glória a Deus! Eu lembrei de Isaac. Em Gênesis 26, diz que Isaac foi habitar em Gerar. A Bíblia diz que havia uma fome sobre toda a terra, pior do que a primeira dos dias de Abraão. E Isaac foi habitar em Gerar. Em Gerar ninguém está colhendo nada, a terra está rachada. Deus não manda chuva. Se alguém semear, perde semente, porque a semente não devolve. Mas diz a Bíblia, Isaac, meu Deus do céu, Isaac semeou na terra. Eu vou dizer uma coisa para você aqui. Quem semeia onde ninguém está semeando, vai colher o que ninguém está colhendo. Quem semeia na terra de fome, Deus vai fazer colher. Quem semeia na terra da angústia, Deus vai fazer brotar. Deus vai fazer brotar. Meu Deus! Deus vai fazer ter colheita. A batata na balácia. Diz a Bíblia lá em Gerar que naquele mesmo ano Isaac semeou 100 vezes mais. Aí, para melhorar, o texto diz assim: e engrandeceu-se o varão, e ia engrandecendo-se até que se tornou muito grande. Gideão semeou, Gideão adubou terra, Gideão regou. Eu fico tentando imaginar, quando eu leio o texto da Bíblia, eu tento imaginar Gideão cuidando da terra. Tem um cantinho que ele semeou trigo. Eu imagino o Gideão tomando conta todo dia daquilo. Porque tem inimigo querendo levar o que Deus deu para ele. Gideão esperando o processo. Gideão indo lá para regar a terra. Gideão indo lá arar a terra. Gideão pegando um pouquinho de semente que ele tem e dizendo: eu vou semear aqui, porque foi aqui que Deus me deu. Tem gente olhando para esse local e dizendo: não vai dar nada, mas Deus está dizendo: eu pus uma igreja aqui para semear. Eu pus uma igreja aqui para semear. Eu pus uma igreja aqui para frutificar. Eu pus uma igreja aqui para ser luz e sal. Eu pus uma igreja aqui para farol no meio das trevas. Eu pus uma igreja aqui para brilhar no meio da escuridão. Você só está aqui, meu querido, por um motivo: porque Deus quer que você semeie. Deus quer que você frutifique. Deus quer te usar no meio das trevas. Aleluia! Deus vai olhar para quem está cuidando do que Ele deu. Mas vamos lá para a gente terminar. O texto diz que o anjo chega dentro do lagar. E o anjo vai falar aqui duas coisas interessantes. O Senhor é contigo. Varão valoroso nesse mundo. Aqui, o anjo está dando duas certezas. Primeiro, o Senhor é contigo. Ele está dizendo assim para Gideão: Deus está com você. Eu fico pensando, quando Isaías, pastor, vê o trono de Deus, ele diz que ele estava sentado em um alto e sublime trono. Isaías não diz só alto, é alto e sublime. Quando Gideão tem aquela visão, quando Isaías tem aquela visão, a Bíblia diz que as colunas do templo não se moveram. Quando Isaías vê aquele, ele diz: ai de mim,
Porque quem tem um encontro com Deus, olha para si mesmo e diz: como eu sou pequeno. Esse Deus, aquele mesmo Deus que Moisés disse assim: deixa eu me ver tua glória, eu faço. Ele diz: ninguém pode me ver, Moisés, e ficar vivo. Esse mesmo Deus que existe de eternidade a eternidade, esse Deus tão grande e sublime, ele desce lá no lagar e diz: eu estou aqui dentro com você. É esse mesmo Deus que está dizendo para você essa noite: eu estou lá no teu problema. Ou não desiste, eu estou dentro do teu lagar. Não desiste, eu estou perto de você. Não desiste, eu estou do teu lado. Deus não precisava dizer isso, mas ele faz questão de usar o menino aqui essa noite só para dizer para você: está doendo, mas eu estou contigo. A guerra está grande, mas eu estou contigo. A luta está grande, mas eu estou contigo. O teu lagar está difícil, mas eu estou contigo. O Deus dos céus está dentro da tua casa, dentro do teu quarto, dentro da tua luta. Deus está perto de você. O Senhor é contigo. Você não está sozinho. Deus não te abandonou. O Senhor é contigo. Tem gente pensando: o Senhor já me esqueceu. Tem gente pensando na luta que eu passo, o Senhor olha para mim. Tem gente que está igual o Gideão falando para o anjo: o Senhor, um pouquinho. E Deus está dizendo: eu estou mais perto do que você pensa. Eu estou mais perto do que você imagina. Eu estou do teu lado. Eu habito dentro de você. O meu trono está dentro do teu coração. Mas ele diz: o Senhor é contigo, e ele completa: varão valoroso. Você tem valor no céu. Em outra versão, você é corajoso, poderoso guerreiro, valente guerreiro, guerreiro corajoso, homem valente. Gideão, você não está como o restante do povo escondido em caverna. Gideão, tu não está igual aquele povo que já esqueceu de semear. Talvez alguns até já se misturaram com midianita, mas você tem semente, a tua semente está entregando para mim. Aleluia. Esteja dentro do lagar, mas seja conhecido no céu. Mexe comigo, porque não foi amigo, não foi parente, não foi vizinho. Quem foi falar com Gideão foi o anjo do Senhor. E ele diz: Gideão, aqui na terra pode ter gente chamando de doido. Eu senti um negócio aqui. Aqui na terra pode ter gente dizendo: Gideão, larga não é lugar de malhar trigo, Gideão. Aqui na terra pode ter gente dizendo: larga de ser maluco, larga essa campanha. Aqui na terra pode ter gente dizendo: rapaz, vai para outro lugar, se muda desse bairro. Aqui pode ter até alguém dizendo: mas o céu está dizendo: Gideão, o Senhor é contigo, varão valoroso. O Senhor é contigo, varão valorosa. O Senhor é contigo, que não largou a espada, que permanece fiel. O Senhor é contigo.